Olá, pessoas! Dando continuidade à nossa série Desvendando Lúcifer, hoje vamos falar, sobre Lúcifer como uma divindade. Aqui quem fala é só o Rui. Vamos lá? Como divindade, ser numênico, transcendental, sobrenatural, vamos dizer assim, superior, A gente tem a história, como a gente viu no vídeo anterior. Quem não assistiu ainda, que assista para poder compreender melhor a sequência dos vídeos. Desvendando Lúcifer 1, que fala sobre justamente como começou a associação de Lúcifer com o diabo, certo? Fazendo a contextualização histórica e cultural. Então, a gente já pincelou que existia uma divindade entre os romanos que se chamava Lucíferos, Lúcifer, ou Dianos Luciferos, e que representava a luz, a beleza, tinha ligação com Vênus, tinha ligação com o Sol, enquanto a sua consorte Diana tinha ligação com a Lua. O povo romano, originalmente, era um povo politeísta, certo? Que a gente chama de pagão também. Pagão e politeísta. Politeísta porque era um povo que adorava vários deuses. Pagão porque era um povo que estava ligado com os ciclos, da natureza. Toda a religião era baseada nos ciclos da natureza, do campo. Daí vem a palavra pagão. Era um povo ligado à natureza, às fases da natureza, às estações, as fases da lua, bem natural, bem ligado à terra e os seus ciclos. E como a maioria do povo antigamente tinha essa conexão com a natureza, com a terra, com os astros, as divindades costumavam representar também os astros, os planetas, Então, o Dianos Lucíferos, ele representava o brilho do Sol e também Vênus como aquele que traz o brilho do Sol também, a estrela da manhã, certo? Então, era essa atribuição dele, originalmente, trazer a luz, e tudo que a luz representa, vida, positividade, prosperidade. Como era uma religião muito ligada à natureza, estava ligada à fertilidade dos campos, a fertilidade humana, que não é somente a fertilidade no sentido de relações íntimas, mas também a criatividade, tudo que gere alguma coisa nova. Então, era essa atribuição de Dianos Lucíferos, consorte da deusa Diana, que era uma deusa lunar, certo? Que figurava entre outras divindades do panteão romano, como Ceres, Minerva, e por aí vai. São muitos nomes, muitas divindades. Essas são algumas das principais, mas existiram outras. Cada cidade tinha a sua preferência, a sua divindade regente, e variava. Não era uma coisa uniforme, mas que tinham traços comuns, até porque o Império Romano era muito grande. Então, era essa a manifestação como divindade de Lúcifer, ou Lucíferos, aquele que traz a luz. E essa religião, por sua vez, ela não acreditava em algo como a gente tem hoje, bem dicotomizado, que é o bem e o mal.
temos o bem e o mal em luta um contra o outro, certo? Em oposição, e que tem um Deus do bem e alguém do mal lá querendo ferrar com a vida de todo mundo, não é? Não existia isso. Existia uma harmonia das forças da natureza, não é? Então, coisas que para a gente hoje, na nossa cultura, é mais negativa, como a morte, não é? Para eles era algo natural, né? Era algo que fazia parte do ciclo da natureza. Eles cultuavam a natureza. Então, tudo que havia na natureza era natural, né? A própria palavra, a própria raiz. Então, a morte fazia parte, também fazia parte o renascimento, porque eles observavam os ciclos, né, das coisas. Depois de uma estação vem outra e vai se repetindo, não é? O sol morre, simbolicamente, depois ele renasce, né, no verão, a primavera, né, também. E a lua tem as suas fases, ela passa 3 dias sem dar sua luz, depois ela renasce na lua nova. Então eles têm essa visão de renascimento muito forte, né, de renovação, né, e que as coisas que a gente atribui hoje como sendo negativas, né, era apenas parte do processo para o equilíbrio do universo, né. É essa visão, basicamente, que sobrevive até hoje em algumas religiões, baseadas nas religiões antigas, né, que não havia essa questão de bem e mal, né, absoluto, um lutando contra o outro, né. Essa visão mais dualista, como a gente chama, ela teve origem, a princípio, no zoroastrismo, palavra de Zoroastro, né, seu fundador, foi que quando começou a conceber, não é, o deus do bem, que era Ahura Mazda, e o deus do mal, que era Arimã. Então tinha uma luta eterna entre os dois, que eram irmãos gêmeos, e um representava o bem e outro representava o mal, certo? E foi aí que começou essa história de dizer que tem o bem que luta contra o mal, e que influenciou outras crenças posteriormente que beberam da mesma fonte, né? E que sobrevive até hoje essa ideia de um bem que luta contra o mal, certo? Mas em algumas crenças isso não existia, né? Essa questão de um mal que deseja a destruição de todas as coisas sem um equilíbrio, né? Ou alguém que represente esse mal, um demônio que represente esse mal. Isso não existia dentro da cultura romana primitiva, certo? Isso passou a existir depois que eles receberam influências de outras culturas, como vocês, bons leitores, né, já bem sabem. Não precisa nem a gente estar esmiuçando, né? Isso foi posto depois, veio depois. Mas originalmente o povo da época, né, os romanos, eles não tinham essa crença do bem contra o mal. Eram ciclos da natureza. Tanto é que Dianos Lucíferos e Diana Lucífera representa esse equilíbrio do masculino, do feminino, né, da luz, da sombra, do dia e da noite. Né? Era muito presente isso nas culturas antigas. Né? Então, não havia espaço para essa dualidade no sentido de uma coisa que está contra a outra, mas tudo está em harmonia, certo? Então, originalmente, mesmo que existisse uma divindade que atendia pelo nome, né, de Lúcifer, de anos lucíferos, culturalmente, né, historicamente, naquela época, não era possível fazer uma correlação direta desta divindade com o que a gente entende hoje por diabo. Porque na época, na cultura daquele povo, esse conceito não existia, certo? Essa visão de mundo que a gente tem hoje, que muitas pessoas, não digo todas, têm hoje, de que tem o bem, tem o mal e um luta contra o outro, e você
tem que escolher um dos dois. Isso não fazia parte do cotidiano daquelas pessoas, da cultura daquele povo. Então, se a gente encarar, né, dentro desse contexto do original, né, de Anos Lucíferos, como divindade, no seu original, né, não tem ligação nenhuma com o mal, né, nem com o negativo. Até porque pelo próprio nome, né, era aquele que trazia a luz. Né? E a luz sempre teve, né, até onde eu saiba, dentro do inconsciente coletivo da humanidade, coligação com o que é positivo, certo? Com o que traz segurança, prosperidade, clareza mental. Né? Ele também era uma divindade ligada à fertilidade, por estar ligada à terra, né, aos astros, a tudo que se remete à natureza. Então, tem essa energia forte, né, imbuída nele, né, contida nele como uma divindade, certo? Basicamente é isto sobre Lúcifer como divindade. E eu aguardo vocês no meu próximo vídeo para a gente dar continuidade aos nossos estudos, certo? Sobre a natureza, né, desse ser tão enigmático, não é, tão polêmica, né, de se falar sem entrar numa polêmicazinha. Né? É isso. No próximo vídeo a gente vai falar de Lúcifer como planeta, certo? Para a gente elucidar cada vez mais e adentrar cada vez mais nesse tema, certo? Gratidão. E quem for novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro do conteúdo, né? Das informações. Sempre que houver coisa nova, a gente vai mostrar para vocês quando vocês ativam o sininho de notificação. Compartilhem e curtam, que ajuda bastante. Gratidão.